vamos mergulhar em assuntos que são importantíssimos, entre eles a imigração, que é um dos temas centrais para as eleições americanas. Donald Trump segue com um discurso contra os estrangeiros. É o mesmo que ele adotou da primeira vez que ele se candidatou à presidência dos Estados Unidos. Já o Joe Biden tenta se distanciar dessa visão mais dura. A imigração nos Estados Unidos é o eixo central do programa eleitoral de Donald Trump, que aumenta o discurso contra estrangeiros à medida que se aproxima a data das eleições. Durante o mandato entre 2017 e 2021, o republicano adotou uma política de tolerância zero contra quem tentasse entrar no país de forma ilegal, levando muitas pessoas a perderem a guarda dos filhos. O magnata também defendeu um muro na fronteira com o México. Nos últimos dias, porém, Trump propôs autorizações de residência permanente a estrangeiros que se formem em universidades americanas. O advogado de imigração, Vinícius Bicalho, explicou como funciona a medida. A proposta do Trump, ela naturalmente é uma proposta de campanha. Ainda não existe um texto legal, nada disso. Mas ela vem muito alinhada com a visão do Trump de imigração. Ele quer priorizar a imigração de profissionais qualificados. Ou seja, na gestão do Trump, nós tivemos grande emissão de green cards para profissionais que são qualificados. Em razão disso, o que ele foca é tentar pegar os grandes estudantes que formaram nos Estados Unidos e são alunos estrangeiros, e ao invés desses estudantes voltarem para o país de origem, eles permanecerem nos Estados Unidos. Pelos critérios que foram divulgados, o Trump ele pretende focar nos alunos que tenham bom desempenho e comprovadamente são profissionais acima da média. Se voltar à Casa Branca, o ex-presidente ameaça impor taxas aos países que não controlarem o fluxo de imigrantes com destino aos Estados Unidos. Republicanos afirmam que as políticas do atual presidente Joe Biden favorecem o direito de asilo aos estrangeiros, muitos deles da América Latina. O democrata chegou à Casa Branca com a promessa de promover uma política migratória mais humana e uma possibilidade de cidadania a 11 milhões de pessoas sem documentos. Conservadores se opuseram à proposta, que nunca foi votada. Nas últimas semanas, Biden assinou um decreto que restringe a entrada de imigrantes pela fronteira com o México, enquanto houver mais de 2.500 travessias irregulares, e endureceu as normas para os pedidos de asilo. O governo também impulsionou uma lei que acelera a negativa de asilo aos que representam um perigo para a segurança nacional ou pública. Autoridades afirmam que o número de pessoas interceptadas caiu mais de 40% desde que o decreto entrou em vigor. O advogado Vinícius Bicalho afirma que a imigração é o tema que mais preocupa os americanos para essa eleição. Nas eleições anteriores, o principal tema era economia. Surpreendentemente, as pesquisas apontam a imigração como o principal tema de interesse dos americanos. Eu falo que essas eleições americanas, elas têm uma certa previsibilidade, porque nós temos 2 candidatos que foram presidentes do país. Então, nós sabemos como é a política imigratória de cada um deles. Eu falo que imigração é um tema de Estado nos Estados Unidos. Então, historicamente, os Estados Unidos ele quer receber o bom imigrante de forma legal e quer coibir a imigração ilegal. Hoje, nós temos um problema muito grave na fronteira do México, e eu acho que esse é o principal ponto de divergência. O Biden, ele não conseguiu implantar uma política que fizesse uma regulagem da imigração ilegal na fronteira do México. E o Trump tem um discurso mais áspero, um discurso mais agressivo para conter essa imigração ilegal. E esse é o principal ponto de divergência entre os candidatos. Mais de 1 milhão de imigrantes regulares passaram pelo território mexicano entre janeiro e maio, de acordo com o Instituto Nacional de Imigração. A caminho dos Estados Unidos, vários deles são vítimas de assassinatos, acidentes, roubos e sequestros. Eu continuo aqui ao lado do Urian Fancelli, que é mestre em Relações Internacionais e um dos estudiosos aí sobre a política americana também. Urian, a questão da imigração, eu não vou usar a palavra nem problema, nem solução, mas a questão da imigração é uma questão histórica nos Estados Unidos que ganhou muita força depois de Donald Trump e seu discurso Build the Wall, vamos construir um muro de contenção. E virou uma política de Estado enquanto ele era presidente. Aqui o Joe Biden tinha uma outra visão, mas também, historicamente falando, os democratas também têm políticas de contenção dos latinos que tentam chegar ilegalmente pelos Estados Unidos. A tua visão do que os dois falaram no debate, por favor.
Bom, Marcelo, primeiro eu vejo que esse é um tema que a gente não tem como separar também do que está acontecendo do outro lado do oceano, na Europa. Houve aí um ganho muito grande de partidos extremistas, inclusive alguns até pró-Rússia, no Parlamento Europeu, por conta do tema imigração. Aquele sentimento de que aquela identidade cultural do próprio país está sendo roubada, que os empregos estão sendo roubados, a cultura está sendo destruída. Isso pega em um lugar muito pessoal para as pessoas que vivem nesses países e não conseguem vislumbrar um futuro melhor para os seus filhos do que elas tiveram. E políticos como o Joe Biden, como o Donald Trump, me desculpa, e também alguns na Europa, como é o caso da própria Marine Le Pen, na França, esse fim de semana, inclusive, eleições na França, eles exploram isso. Então, ele tem embrulhado esse mesmo discurso, dizendo que vai conseguir deportar os milhões de imigrantes ao mesmo tempo. No debate não deixou isso de maneira tão clara, mas qualquer assunto que era levantado em relação ao que fosse a emprego, a saúde pública norte-americana, ele dava um jeito de distorcer isso para culpar os imigrantes. Então, eram os imigrantes que estavam vindo para usar o sistema de saúde norte-americano, por exemplo. Se havia violência, era por conta dos imigrantes imaginários, porque não existem dados, estudos e evidências para ele se basear. E o Joe Biden, apesar de nas últimas semanas a gente ter observado na prática ele tentar flertar um pouco com esse discurso de contenção da imigração, então ele tentou aí limitar, por exemplo, o número de entradas de pessoas pedindo asilo em 2.500 por dia. No discurso, ele foi para o caminho oposto. Então, ele foi para algo mais, talvez, pacificador, frisando a importância dessas pessoas para a economia norte-americana. Então, um lado bastante mais humano, eu diria, do que o Donald Trump.